Alguma vez parou em frente ao espelho e sentiu que a pessoa que o encara parece um pouco mais frágil do que se lembra? Ou talvez tenha notado ao tentar abrir um frasco de compota que parecia estar selado com cimento, ou ao levantar-se da sua poltrona favorita, que precisa de um empurrão extra com os braços. Não é a sua imaginação, e não está sozinho. É uma realidade silenciosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60 anos, uma perda gradual de força que nos rouba a independência e a confiança. Chamam-lhe sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples, a perda de músculo. Mas e se eu lhe dissesse que a batalha não está perdida? E se a chave para começar a reverter este processo estivesse escondida na sua rotina matinal, mais precisamente na sua tigela de cereais? Parece demasiado simples para ser verdade, não é? Neste vídeo, vamos desvendar não só esse pequeno segredo do pequeno almoço, mas também outros hábitos incrivelmente fáceis de adotar que vão despertar os seus músculos e devolver-lhe a vitalidade que pensava ter desaparecido para sempre. Fique comigo até o final, porque a última dica que vou partilhar é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode ser a peça que falta no puzzle para se sentir mais forte e com mais energia todos os dias. Vamos então começar por essa mesma tigela de pequeno almoço, um ritual para tantos de nós. Talvez sejam flocos de aveia, talvez cereais de milho ou uma mistura de muesli. É reconfortante, rápido e fácil, mas, por si só, pode não estar a fazer muito para combater a perda de força. O que falta é um ingrediente poderoso, a proteína. A proteína é, literalmente, o material de construção dos nossos músculos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns tijolos começam a soltar-se e a cair. A proteína é o cimento e os novos tijolos que precisa para reparar e até mesmo fortalecer essa parede. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente a usar essa proteína, um fenômeno a que os cientistas chamam resistência anabólica. Isto significa que precisamos de um pouco mais de proteína do que quando éramos mais jovens para obter o mesmo efeito de construção muscular. E amanhã é o momento mais crucial para fornecer esse material de construção. Após uma noite inteira de sono, os seus músculos estão, por assim dizer, famintos. Dar-lhes uma dose de proteína de alta qualidade logo de manhã é como dar a uma equipa de construção as ferramentas e os materiais de que precisam para começar o dia de trabalho com força total. Então, o que pode adicionar aos seus cereais? A resposta é mais simples e deliciosa do que imagina. 1 ou 2 colheres de sopa bem cheias de iogurte grego natural. Não o iogurte açucarado com sabores, mas o iogurte grego simples e rico. Ele está carregado de proteína de alta qualidade que é facilmente absorvida pelo corpo. Ao misturá-lo com os seus cereais, não está apenas a torná-los mais cremosos e saborosos, estamos a transformar a sua refeição de um simples fornecedor de energia numa potência de construção muscular. Se não for fã de iogurte, não há problema. Um punhado de amêndoas ou nozes picadas, ou uma colher de sopa de sementes de chia ou de linhaça moída, também adicionam uma dose valiosa de proteína, juntamente com gorduras saudáveis e fibra. A ideia é enriquecer o que já faz, não mudar tudo radicalmente. Não precisa de comer isto todos os dias. A variedade é importante. Talvez 3 ou 4 vezes por semana, comece com os seus cereais fortificados. Nos outros dias, que tal 2 ovos mexidos? Os ovos são uma das fontes de proteína mais perfeitas da natureza e são incrivelmente versáteis. Pode comê-los mexidos, cozidos, escalfados. Um ovo cozido ao lado de uma torrada integral é um pequeno almoço que o manterá saciado e a fornecer combustível aos seus músculos durante toda a manhã. Lembre-se daquele frasco de compota teimoso. Cada pequeno almoço rico em proteína é um pequeno investimento. Não vai sentir a diferença de um dia para o outro, mas, semana após semana, ao dar ao seu corpo o que ele precisa para se reconstruir, vai notar que as tarefas diárias começam a ficar um pouco mais fáceis. Carregar os sacos das compras do supermercado até casa vai parecer menos uma maratona.
Subir um lanço de escadas vai deixá-lo menos ofegante. E um dia, sem sequer pensar nisso, vai pegar naquele frasco e abri-lo na primeira tentativa. Esse é o poder de começar o dia com o pé direito, alimentando não só o seu estômago, mas, mais importante, os seus músculos. É uma mudança pequena, quase insignificante, mas os seus efeitos acumulam-se ao longo do tempo, construindo uma base de força que lhe permitirá continuar a viver a vida nos seus próprios termos, com independência e vitalidade. Mas o pequeno almoço, por mais importante que seja, é apenas a primeira pedra na construção de um corpo mais forte. Imagine novamente a nossa parede de tijolos. Não adianta entregar um caminhão inteiro de tijolos e cimento pela manhã e depois não entregar mais nada o resto do dia. A equipe de construção não consegue usar tudo de uma vez. O excesso acaba por ser desperdiçado. O nosso corpo funciona de forma semelhante com a proteína. Em vez de consumir a maior parte da sua proteína numa única refeição grande, como muitos de nós tendemos a fazer ao jantar, é muito mais eficaz distribuir a sua ingestão ao longo do dia. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal e até nos lanches. Isto mantém um fornecimento constante de aminoácidos, os blocos de construção da proteína, na sua corrente sanguínea, prontos para serem usados pelos músculos sempre que precisarem de reparação e crescimento. Então, como é que isto se traduz na prática, no nosso dia a dia? Pensemos no almoço. Em vez de uma simples sopa de legumes, que tal adicionar um punhado de feijão branco ou grão de bico? Ou certificar-se de que o seu prato inclui uma porção de peixe grelhado, como uma sardinha ou um carapau, ou um pequeno bife de frango ou peru. As leguminosas são as nossas grandes aliadas aqui. São baratas, versáteis e uma fonte fantástica de proteína e fibra. E os lanches? A meio da manhã ou a meio da tarde, quando a fome aperta, em vez de ir buscar uma bolacha doce, opte por um punhado de tremoços, um clássico tão nosso e tão rico em proteína. Um queijo fresco pequeno, um iogurte ou um punhado de amêndoas também são opções excelentes que o vão manter saciado e a alimentar os seus músculos. Ao jantar pode ser algo mais leve, como uma sopa rica, talvez uma sopa de peixe ou uma canja, seguida de uma pequena porção de queijo ou de um ovo cozido. A ideia não é comer mais, mas sim comer de forma mais inteligente, distribuindo os nutrientes de forma a que o seu corpo os possa aproveitar ao máximo. E enquanto estamos a falar de nutrir o corpo, há outro elemento, muitas vezes esquecido, que é absolutamente vital para a função muscular: a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o seu desempenho é afetado. Sentem-se mais fracos, cansam-se mais depressa e a recuperação é mais lenta. Sente-se frequentemente cansado à meio da tarde? Muitas vezes atribuímos isso à idade ou a uma noite mal dormida, quando na realidade pode ser um simples sinal de desidratação. Manter-se hidratado não significa beber litros de água de uma vez. É, tal como a proteína, uma questão de consistência ao longo do dia. Tenha um copo ou uma garrafa de água sempre à vista, na mesa da sala ou na cozinha. Crie o hábito de beber um copo de água antes de cada refeição. Se acha a água chata, adicione-lhe umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela para lhe dar sabor. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam para a sua hidratação diária. Pense na água como o óleo que lubrifica o motor dos seus músculos. Sem ela, tudo funciona de forma mais lenta e com mais esforço. Agora podemos dar aos nossos músculos toda a proteína e toda a água do mundo, mas se não lhes dermos um motivo para existirem, eles não vão crescer. Precisamos de lhes enviar um sinal claro de que são necessários, e esse sinal é o movimento, especificamente, o movimento que oferece alguma resistência. Não estou a falar de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados, a menos que seja algo que goste. Estou a falar de pequenos desafios que pode incorporar no seu dia a dia, em casa. Um dos melhores exercícios para as pernas e para a independência funcional é simplesmente levantar-se e sentar-se de uma cadeira, mas sem usar as mãos para se apoiar.
Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Pode parecer fácil, mas está a trabalhar os maiores músculos do seu corpo. Enquanto espera que a água para o chá ferva, encoste-se ao balcão da cozinha e levante-se na ponta dos pés, mantendo a posição por 1 segundo e descendo devagar. Repita 10 ou 15 vezes para fortalecer as pernas. Pode até usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos para fazer alguns exercícios simples para os braços enquanto vê o telejornal. Cada um destes pequenos movimentos envia uma mensagem ao seu corpo. Atenção, eu preciso desta força. Por favor, não te desfaças destes músculos e, se possível, constrói mais um pouco. É a combinação destes elementos, a proteína bem distribuída, a hidratação constante e o movimento com propósito, que cria um ambiente no seu corpo onde os músculos não só sobrevivem, como prosperam. Agora já falamos sobre como alimentar os nossos músculos com proteína desde o pequeno almoço e ao longo do dia, como mantê-los hidratados e como lhes dar um motivo para serem fortes através do movimento. Mas há uma última peça neste puzzle, e é aquela que prometi que poderia surpreendê-lo, porque não se trata de algo que come ou de um exercício que faz. Trata-se do que faz quando não está a fazer absolutamente nada. Dormir. Pode comer a melhor dieta do mundo e fazer todos os exercícios recomendados, mas se não estiver a ter um sono de qualidade e reparador, está a minar todo o seu esforço. O sono é o momento em que a verdadeira magia acontece. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento e se dedica ao trabalho de reparação e reconstrução dos tecidos, incluindo o tecido muscular que foi estimulado durante o dia. Imagine que é um pedreiro a construir uma parede. Trabalha o dia todo a assentar tijolos e a espalhar cimento. Mas se, durante a noite, alguém vier e retirar alguns dos tijolos que colocou, o seu progresso no dia seguinte será muito mais lento. A falta de sono faz exatamente isso ao seu corpo. Impede o processo de recuperação e pode até levar a uma maior degradação muscular. Eu sei que, com a idade, o sono pode tornar-se mais complicado. Adormecemos mais tarde, acordamos mais vezes durante a noite. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Tente criar uma rotina. Ir para a cama e acordar por volta da mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana, ajuda a regular o nosso relógio biológico. Torne o seu quarto um santuário para o sono. Escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Evite os ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de se deitar, pois a luz azul que emitem interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um programa de rádio. Um chá de camomila ou de tilha morno antes de dormir também pode ser um ritual relaxante que sinaliza ao seu corpo que está na hora de abrandar. Então, como pode ver, recuperar a força depois dos 60 não depende de uma única pílula mágica ou de um exercício milagroso. É uma abordagem integrada. É a sinfonia de pequenas ações consistentes. Começa por transformar o seu pequeno almoço numa refeição de construção muscular. Continua com a distribuição inteligente de proteína ao longo do dia, mantém o corpo bem lubrificado com água, envia sinais de necessidade aos músculos com movimentos simples de resistência e, finalmente, dá ao seu corpo o tempo de descanso sagrado de que ele precisa para se reconstruir e fortalecer durante a noite. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade de recuperação espantosa. Cada pequena mudança que faz hoje é um investimento na sua independência, na sua saúde e na sua felicidade de amanhã. Não se trata de voltar a ter a força que tinha aos 20 anos, mas sim de ter a força para desfrutar da vida agora, para brincar com os netos, para cuidar do seu jardim, para viajar e para continuar a ser o protagonista da sua própria história. Gostava muito de saber o que pensa. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de experimentar primeiro? Ou talvez já tenha os seus próprios truques para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo.
A sua sabedoria pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a ver este vídeo. Se achou esta informação útil, ficaria muito grato se deixasse um gosto. Esse pequeno clique ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas como nós que podem beneficiar desta mensagem. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal para não perder mais dicas e conversas sobre como vivermos esta fase da vida com mais saúde, alegria e, claro, mais força. Um grande abraço e nunca se esqueça, a força não tem idade, tem vontade. Até a próxima!